Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Essa aqui é a dica 6 do nosso 50 dicas para acelerar a sua carreira. Lembre-se, nesse curso, ele tem como origem o meu livro, 50 dicas para acelerar a sua carreira, que está aqui do nosso lado, e ele tem esse objetivo de te ajudar com dicas práticas a você chegar no seu objetivo profissional, a você atingir os seus sonhos profissionais. E nós estamos aqui numa sequência, né? A gente definiu nosso objetivo, depois nós reescrevemos nosso currículo verdadeiro para nos conhecer melhor, fizemos uma avaliação 360 graus para ver como as pessoas nos enxergam, nós fizemos também um currículo dos sonhos e depois começamos a desenhar o nosso plano de ação para que nós possamos construir aquele nosso currículo dos sonhos. E nessa dica 6 aqui, nós vamos continuar falando do plano, né? Como que eu posso detalhar ainda mais o meu plano de ação. Porque escolher as experiências certas vai fazer toda a diferença no seu futuro. Então, hoje nós vamos dar mais um passo na construção da sua trajetória profissional. Como eu disse, né, eu já falei de todos esses pontos, como criar um plano de ação, mas agora nós vamos aprofundar ainda mais, entender por que escolher as experiências certas e o que vai fazer toda a diferença no seu futuro. Planejar é essencial, mas saber em quais oportunidades apostar é o que realmente vai te levar mais longe. Eu vou contar uma história dessa vez não tão bem sucedida assim, porque senão fica parecendo que tudo eu faço dar certo. Não é. Vou te contar também uma história que não tão bem sucedida aqui. O objetivo dessa dica, então, é ajudar você a identificar, a escolher as experiências que serão mais valiosas para o seu crescimento profissional. Não se trata apenas de acumular funções no seu currículo, mas de buscar oportunidades que enriquecem suas habilidades, ampliam sua rede de contatos e te preparam para os desafios futuros. A chave aqui é fazer escolhas estratégicas que alinhem suas ações ao seu objetivo de longo prazo. Quando a gente fala de planejamento de carreira, não é apenas listar ações e metas, como a gente já fez nas outras aulas. Você precisa ser muito estratégico na escolha das experiências pelas quais você vai passar. A cada passo que você dá, é importante você se perguntar: isso vai me levar mais perto dos meus objetivos? Isso vai me preparar melhor para o que eu quero no futuro? Pense aí no seu plano de ação e como uma série de escolhas tomadas constroem sua trajetória. Algumas experiências podem parecer atraentes no curto prazo, mas talvez não te levem para o caminho que você realmente deseja seguir. Outras talvez não sejam assim tão glamourosas, tão chiques, mas podem ser degraus essenciais para alcançar a posição que você sonha. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ao escolher entre uma promoção que vai aumentar a sua responsabilidade em uma área que não é a sua paixão e uma oportunidade de aprendizado em um campo que você deseja dominar, qual decisão vai te preparar melhor para o futuro que você deseja? E aí, agora, eu vou dar alguns exemplos nessa aula, porque eu gostaria de dar um exemplo também não positivo. Eu já comentei aqui que eu fiz um primeiro planejamento de carreira, no qual eu fiz uma transição da área comercial para a área de, acadêmica, né, para dar aula. E depois, no segundo momento, eu fiz uma outra transição da área acadêmica para a área de consultoria empresarial. E num dos planos que eu tinha, num desses períodos, que eu já venho fazendo isso há 20 anos na minha vida, eu desenhei o plano de ter uma empresa de consultoria em que não seria só eu, né? Teria outros. Naquele momento, eu tinha 5 grandes clientes, empresas grandes, assim, que ocupavam quase toda a minha agenda de consultoria, de treinamento. Minhas consultorias eram muito voltadas para treinamento naquela época. E eu falei, bom, agora é a hora. Eu escolhi um escritório num lugar que era o meu sonho, né? Eu gosto muito, durante muitos anos eu trabalhei em São Paulo, gosto muito do centro de São Paulo, daquele centro antigo de São Paulo, daquela região ali do Teatro Municipal. Escolhi um escritório ali que eu tinha uma vista maravilhosa do Teatro Municipal, montei o escritório do jeito que eu queria, chamei algumas pessoas que eu conhecia para trabalhar comigo, montei um escritório lá com 2 pessoas trabalhando no administrativo e mais 2 consultores além de mim. Começamos a prospectar clientes, buscar novos clientes, ótimo, ir trabalhando e aquilo, que beleza, era o meu sonho. Teve um dia que eu parei e falei, gente, será que essa experiência que eu estou tendo aqui de ter uma consultoria,
de viver esse estresse de vários clientes e de pagar aluguel, pagar funcionário, pagar. Será que é isso que eu quero? Isso está me trazendo aquilo que eu sonhava em consultoria? E eu decidi que não, não era aquilo que eu queria. Eu gostava de dar a consultoria eu mesmo, eu dando meus treinamentos, com a minha pequena estrutura que sou eu e eu mesmo, né, sem os custos inerentes a isso, sem a necessidade de um escritório físico. Isso aí foi antes, bem antes da pandemia, no ano de 2014 para 2015. E eu abri mão disso. Eu cheguei para esses meus 2 consultores e falei, olha, esse cliente aqui eu vou passar para você, esse cliente eu vou passar para você, eu vou ficar com esses clientes aqui, vou fechar o escritório e vou seguir minha vida. Ou seja, eu vi que aquela experiência de ter uma estrutura maior não tinha a ver com o que eu queria na minha carreira. E eu desisti dela. Então é importante a gente entender que nem toda experiência ela vai te levar onde você quer. Eu preferi investir em outras experiências, para mim seriam mais importantes. Então, uma das decisões que eu tomei depois disso, por exemplo, eu estava já há muitos anos trabalhando em São Paulo, e isso, de certa forma, me limitava na minha visão como consultor. Uma das coisas que eu fiz foi buscar consultorias em outros estados. E até me mudei fisicamente depois dessa época. Eu morei no Rio Grande do Sul, morei em Belém, morei em outros estados, exatamente porque eu estava buscando essa experiência que fazia mais sentido. Então, alguns pontos aqui são importantes para você avaliar na hora de escolher experiências que farão diferença na sua carreira. Então, primeira coisa, qual a relevância desta experiência para o seu objetivo de longo prazo? Tem que sempre se perguntar o seguinte: essa experiência aqui, como eu dei esse exemplo de ter o escritório de consultoria, vai me trazer habilidades ou conhecimento que eu preciso para alcançar minha meta? Então, no meu caso, eu achei que não. Se você quer ser, por exemplo, um líder, vale a pena aceitar projetos que te ofereçam mais responsabilidade e gestão de equipes, mesmo que sejam desafiadoras no início? Então, faz sentido. Segunda coisa que eu tenho que olhar é o seguinte: qual é a oportunidade de crescimento que essa experiência me dá? Escolha as experiências que te desafiem e tirem você da sua zona de conforto. Isso pode significar aceitar um projeto em uma área nova ou assumir um papel em que você terá que aprender novas habilidades rapidamente. Eu vou dar 2 exemplos. Esse primeiro que eu já dei. O que eu percebi? Sair de São Paulo e conviver com experiências de empresas diferentes, de culturas diferentes em outros estados, me traria um conhecimento importante para o que eu gostaria de ter no meu futuro de atuar como consultor de grandes empresas. Então, olha, eu preferia essa experiência do que aquela experiência de ter um escritório e consumir meu tempo gerenciando uma empresa de consultoria e não dando consultoria. Tenho outras experiências com isso também que eu posso relatar. Durante a pandemia, houve uma explosão muito grande da demanda por ensino à distância. E eu já tinha a prática de muitos anos de dar aula à distância, já tinha um estúdio montado em casa, como que é esse meu estúdio aqui, que vocês estão vendo, essa aqui é só uma parte do estúdio, é onde eu gravo minhas videoaulas, ali eu tenho uma área que eu gravo meus vídeos do YouTube, ali eu tenho uma área que eu gravo os meus vídeos de cursos acadêmicos, e aqui a gente ainda tem aqui uma área de um podcast. Esse estúdio, né, ele, naquela época, eu usava para pequenas coisas. Mas de uma hora para outra houve uma demanda muito grande de material de EAD. E eu comecei a ser buscado pelas instituições falando: você poderia gravar a disciplina tal? Você poderia gravar a disciplina tal? E no início eu gravei disciplinas que tinham a ver com aquele meu conhecimento de muitos anos dando aula. Só que de uma hora para outra começaram a surgir, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma disciplina, um conteúdo sobre gestão pública. Gente, mas eu nunca atuei com gestão. Mas eu sou um mestre em administração. Vou fazer esse conteúdo. Vou aprender, vou buscar, vou me aprofundar e vou aprender sobre esse conteúdo. E com isso eu fui me abrindo para novos conhecimentos que muitas vezes eu não achava que eu tinha e eu desenvolvi, me abrindo para essas experiências. Então, a outra pergunta é essa: qual o desenvolvimento de habilidades que essa experiência vai me dar? Algumas experiências podem parecer meio desconectadas do seu objetivo, mas elas te oferecem a capacidade de desenvolver uma competência, uma habilidade que você pode usar em outro. Por exemplo,
Comunicação, falar em público. Pode surgir uma oportunidade de você dar uma palestra numa escola, numa empresa, ou até na igreja que você frequenta. É uma oportunidade que pode surgir ali. Aí você pode simplesmente falar o seguinte: ah, mas não tem nada a ver com a minha carreira. Poxa, mas capacidade de falar em público é uma competência importante. Será que eu não consigo transferir esse conhecimento para outra área da minha profissão? Então vale a pena, né? Então eu posso desenvolver essa experiência porque ela vai me trazer uma competência que eu posso usar em outro lugar. Então, acontece com liderança. Você pode liderar, por exemplo, uma equipe de voluntários, resolução de problemas. Isso tudo pode ser muito valioso a longo prazo. Outra coisa, essa experiência te traz network, traz visibilidade. Nós vamos ter uma parte do curso que nós vamos falar de network. E network é você fazer pelo outro, é você ajudar o outro para que depois o outro te ajude. Às vezes as oportunidades mais valiosas são aquelas que te colocam em contato com outras pessoas, com pessoas importantes no seu setor. Por exemplo, uma conferência, um evento, um projeto em colaboração com outras equipes pode abrir portas bastante importantes no seu futuro profissional. Bom, eu já dei alguns exemplos aqui, mas vou mais uma vez, de uma forma mais formal aqui, dar o meu exemplo daquilo. Logo quando eu estava começando na minha carreira, ainda não tinha tido nenhuma experiência como liderança. Mas eu fui chamado a liderar um projeto em uma área que não era exatamente a minha especialidade. Nessa época, eu era repositor de supermercado e numa grande empresa de bebidas. Tinha um projeto bastante desafiador, que era o seguinte: era preciso mapear todos os investimentos de marketing que aquela empresa tinha no mercado. Ela investia, por exemplo, em geladeiras para pontos de venda, ela investia mesas e cadeiras, era uma empresa de bebida, mesas e cadeiras para pontos de venda, fachadas nos bares, restaurantes. Isso não estava registrado, não estava mapeado. Era algo muito desafiador. Mas por que eu decidi aceitar aquela experiência? Ela me deu a oportunidade muito importante, primeiro, de aprender habilidades de gestão de equipe, porque eu tinha que gerenciar toda a equipe de vendedores fazendo isso. Isso era algo essencial para o meu plano de carreira. Olha, e essa decisão fez toda a diferença, porque mesmo sendo uma área que não era minha, né, era uma área de marketing, onde eu não queria atuar para sempre, né, aquele projeto me deu uma visibilidade. Eu fui promovido depois a vendedor e depois a supervisor de marketing, e as competências que eu precisava para, no futuro, conquistar posições estavam alinhadas com aquele meu propósito naquele momento. Por outro lado, também eu já recusei oportunidades que pareciam muito atraentes no curto prazo, mas que eu sabia que não me levariam para uma direção certa, que não tinha nada a ver com aquilo que eu tinha no meu plano. Isso é algo que você também precisa fazer. Saber dizer não a oportunidades que não se alinham ao seu plano. Por isso que é importante ter um plano. Porque muitas vezes você diz sim para tudo e acaba terminando numa área que não tem nada a ver com aquela que você gostaria. Então você tem que saber dizer não também. Agora eu vou te chamar para refletir sobre isso. As suas escolhas, as que você tem feito no passado, elas foram pensadas nos seus objetivos futuros? Ou você tomou decisões, fez escolhas, teve experiências que não somaram nada para você, porque você meio que se sentiu obrigado a fazer aquilo que a empresa estava pedindo? Então, a partir de agora, você tem que refletir sobre as suas escolhas e as escolhas que você tem pela sua frente. Quando você olha para o seu plano de ação, cada meta está associada a uma série de experiências possíveis. Você tem que analisar quais delas realmente fazem sentido para o seu crescimento. E aqui vai uma dica bem prática para você. Faça uma lista das experiências que você já teve e das oportunidades que estão surgindo. Em seguida, avalie cada uma delas com base nesses critérios. Ela é relevante para o seu objetivo de longo prazo? Ela te traz oportunidade de crescimento? Ela te cria uma habilidade que você pode usar em outra área? Ela te dá network e visibilidade? Esses pontos vão te ajudar a tomar decisões mais estratégicas sobre as experiências que você deve priorizar e quais aquelas que talvez, né, não valham tanto assim o esforço de fazer essa experiência. Bom, mais uma vez, o que eu vou fazer aqui agora? Te trazer um desafio. Detalhe o seu plano de ação, escolhendo cuidadosamente as experiências certas que vão te levar na direção que você está buscando. Cada oportunidade é um degrau na sua trajetória e fazer escolhas estratégicas
é o que vai garantir que você chegue onde você deseja. Até a próxima aula.